Queridos irmãos em Cristo, é uma alegria muito grande voltar a estudar a palavra de Deus juntamente com vocês. Queridos irmãos, como é importante conhecer o Evangelho. O Evangelho é algo transformador. O Evangelho transforma. A palavra transformação é uma palavra que tem um significado único. Transformar. Mudança. Total. O Evangelho é transformador. Muda o homem totalmente. Da mesma forma que os projetos humanos, inicialmente, o projeto sai bom, mas precisa de muitas transformações. Uma máquina, inicialmente ela produz, mas ainda está em um primeiro estágio. Depois das transformações, ela vai se tornando uma super máquina, uma máquina super eficiente. Assim é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é transformador. Vamos falar sobre a transformação do Evangelho hoje. Mas antes vamos orar por aquelas pessoas que pedem oração. Aquelas pessoas que estão enfermas em uma cama, em um hospital, que estão necessitando do poder transformador do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo cura, liberta. Então vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido. Nós estamos orando por aquelas pessoas que estão enfermas em uma cama, em um hospital. Aquelas pessoas que estão precisando de uma grande transformação, que perderam a sua saúde, mas que agora, através do teu poder, vão se restabelecer, vão voltar a ficar sãs. Estamos orando por aquelas pessoas que estão com doenças terríveis, Pai. Estamos usando o poder do Senhor Jesus, o poder transformador, o poder que cura. Onde você estiver, receba o Espírito Santo. E neste momento nós determinamos a cura da sua enfermidade agora. Você que estava enfermo agora está curado. Você que estava enferma agora está curada em nome de Jesus. E aqueles que têm problemas familiares, a sua família está sendo restaurada em nome de Jesus. E aqueles que têm problemas financeiros, seus negócios estão sendo agora restaurados, seu emprego está sendo restaurado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, estamos falando sobre transformação. É necessária uma grande transformação no ser humano para que ele possa viver eternamente. Inicialmente nós somos apenas corpo natural, criaturas de Deus. Nosso corpo tem um tempo determinado, um tempo de validade. E depois o que veio do pó volta para o pó. E a alma precisa ser transformada. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um personagem muito importante que foi totalmente transformado. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo inicialmente era um homem que tinha conhecimentos naturais. Estudou numa grande escola, teve um grande instrutor, Gamaliel. Passou a ter um cargo elevado no Sinédrio, que era o fórum da época. Foi designado para perseguir os cristãos. Paulo era um perseguidor. Tinha convicção de que estava fazendo algo certo, perseguindo os cristãos. Mas houve um grande encontro com Jesus. E Jesus Cristo, através daquele encontro, transformou Paulo. No estudo de hoje, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, versículo 9 até o versículo 20. Versículo 9 até o versículo 20.
Paulo falando das pessoas que precisam de transformação. Quem precisa ser transformado? E ele relata aqui exatamente o que as pessoas precisam mudar, o que eles faziam que não podem fazer mais. No verso 9: sabendo isto, que a lei não é feita para os justos. A lei não é feita para aqueles que já são santos. Não. Para quem é a lei, então? Ele diz: mas os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, aqueles que são irreligiosos, que não têm religião, para os patricidas, aqueles que matam pai, para os matricidas, aqueles que matam mãe, para os homicidas, aqueles que matam pessoas. A lei vai para essas pessoas. No verso 10: para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores, para os mentirosos, para aqueles que juram falsamente, para aqueles que estão longe da sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que foi confiado. Dou graças ao que me tem confiado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Vejam bem, Paulo dizendo aqui então que a transformação é para aqueles que precisam de transformação. A lei é para aqueles que estão fora da lei. Os que estão dentro fazem tudo certo, não precisam de lei. E Paulo disse então que houve uma transformação por misericórdia. Jesus Cristo teve misericórdia do apóstolo Paulo e permitiu então a grande transformação em Paulo. Continuando aqui, ele diz assim, olha: e dou graças ao que me tem confiado, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me teve por fiel, quer dizer, confiou nele, pondo-me no ministério. Confiou em Paulo, tirou ele então de tudo aquilo que ele fazia de errado e colocou ele no ministério. Então aqui no verso 14 diz o seguinte: e a graça de nosso Senhor superaumentou a fé e amor que há em Cristo Jesus. Quer dizer, aquele que tem muito amor, que tem muita fé, confiou em Paulo e deu para Paulo muito amor, muita fé. E Paulo, para nos assegurar que tudo isso é verdade, aqui no verso 15 ele disse o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja bem, Jesus Cristo veio ao mundo para fazer uma grande transformação. Transformar pecadores em pessoas aptas a morar no céu. Paulo dizendo: olha, eu dou graças a Deus porque Jesus veio para transformar os pecadores e eu sou o principal dos pecadores. Eu fui transformado. Vejam como essa transformação é importante. Mudou a vida de Paulo e ele continua dizendo aqui: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Cristo usou Paulo, que era um perseguidor, um homem do mal, transformando em homem de Deus, para que se tornasse como exemplo para nós hoje. Paulo é o verdadeiro exemplo. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém. Paulo então, agradecendo ao Deus imortal, ao Deus eterno,
dando glória a Deus para todos sempre e eternamente, pela transformação que tinha ocorrido na vida dele. No verso 18: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Paulo já falando aqui então a Timóteo. Primeiro ele estava escrevendo aqui para Timóteo, que nós estamos falando aqui da primeira epístola de Paulo a Timóteo, explicando para Timóteo quem era Paulo, a transformação que houve na vida de Paulo. E agora ele começa a falar então diretamente a Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Existia profecia sobre Timóteo. Timóteo estava predestinado a ser um grande pregador. E Paulo disse: olha, já que você tem profecia para você, que você vai ser um grande pregador, seja um bom pregador, seja um pregador perfeito. É isso que ele quer dizer aqui. Ele estava dizendo para Timóteo que Timóteo não podia fazer o trabalho do evangelho relaxadamente. No verso 19, ele diz assim: olha, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Esse texto está um pouco confuso, mas ele quer dizer assim: olha, você tem que conservar a fé, a boa consciência, e tem que rejeitar que a sua fé fracasse. Você não pode aceitar o fracasso da sua fé. Rejeite o fracasso. É isso que ele quer dizer aqui para Timóteo. Para Timóteo não aceitar mais o fracasso. Uma vez transformado, transformado para sempre. E ele continua dizendo aqui a respeito de pessoas que fracassaram. No verso 20: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar. Vejam bem, irmãos, existiam duas pessoas, Himeneu e Alexandre, que blasfemaram contra Deus, blasfemaram do evangelho. Primeiro foram transformados, aceitaram o evangelho, foram transformados, mas depois naufragou a fé, fracassou na fé, e começaram a blasfemar novamente. E o que Paulo fez? Teve que os entregar a Satanás de volta. Olha, fica com isso aqui realmente não presta. Foi transformado, mas não vingou. Irmãos, desculpa a brincadeira, mas é isso mesmo. Eles haviam sido transformados, esse Himeneu e esse Alexandre, mas depois começaram a blasfemar novamente, voltaram atrás, e Paulo teve que os entregar para Satanás. Falou: fique com essa tranqueira aí para você, Satanás. Isso aqui não serve para nós mais não. Infelizmente, leva para você essa tranqueira, esse Himeneu e esse Alexandre, leva para você. Irmãos, parece uma brincadeira, mas não é brincadeira não. Paulo fez isso mesmo, certo? E nós devemos então receber a nossa transformação, né, de glória em glória, estarmos firmes na nossa fé, não é isso? Para que nós possamos então permanecer na transformação. Não devemos então perder essa transformação tão importante que Paulo teve, permaneceu, e que alguns foram transformados, mas voltaram para trás e foram entregues a Satanás. Queridos irmãos, que vocês sejam transformados pelo evangelho e que não voltem para trás e que não fracassem na vossa fé. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Mas, queridos irmãos, se o nosso canal tem um conteúdo importante, relevante para você, para te ajudar a conhecer a tua salvação e a crescer no evangelho, assine o nosso canal.
E também compartilhe as nossas mensagens. E se você tem interesse de ser batizado, nosso telefone está no vídeo. Só nos ligar e você será então batizado, será transformado. Eu nunca mais vou voltar para trás. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.